iniciando mais um Tia Lu Talks aqui hoje. E hoje, gente, nós vamos falar aí de pub, bar, casa noturna. Quem aí que não vai para um barzinho à noite, fim do dia, né? E claro que nós vamos falar de um proprietário de 2 bares da cidade que é referência. Confesso pra vocês que eu já comi até coxinha da outra mesa, viu? Quando era estudante. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Luciana. Prazer receber você aqui. Eu que agradeço o convite. Te parabenizar desde já, porque vocês são referência há muitos anos, né? Vila Dionísio, gente. Quem aí nunca foi no Vila Dionísio? Não tem como, né? Como que você faz para se tornar uma referência há tantos anos no mercado? Olha, é uma pergunta que é curiosa, né? Porque, na verdade, eu sou professor, né? Eu era sócio de uma escola, de um cursinho pré-vestibular, né? E quando a gente abriu o Vila Dionísio, não era inicialmente para ser o que se transformou. Sim, né? Uma lotação, né? Na verdade, para você ter uma ideia, essa semana, dia 2 de julho, né, a gente completou 20 anos de Vila Dionísio. Meu Deus! Né? Então, e a primeira semana do Vila Dionísio a gente abriu o bar, a programação foi divulgada, que a gente abriu a casa às 4 horas da tarde e fechava meia-noite. Né? E a gente era para ser uma proposta de pub inglês, de happy hour, né? De acabar cedo, né? Mas na primeira semana eram 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. Lotado. Tinham 300 pessoas. E aquela parte do fundo do Vila Dionísio era aberta, porque era um jardim, tinha piscina, né? Então era um Biergarten alemão ali. Então, e aí a gente começou a falar, pô, não tem como, né? Acho que o que era uma carência nossa como consumidores, acabou se transformando, a gente acabou vendo que era uma carência de muito mais pessoas, né? A gente abriu o bar já com uma carta de 70 cervejas diferentes, que era uma coisa que nos incomodava. Que é um diferencial, né? Uma coisa que nos incomodava muito como consumidor, né? Eu era, qualquer lugar que eu ia, qualquer bar, restaurante, ou casa noturna, ou festa na cidade que eu ia, eu era obrigado a tomar uma única cerveja, né? Fosse de qualquer uma das marcas, né? Mas só tinha aquele contrato de exclusividade que só tinha um rótulo na mesa. E eu sou um bebedor de cerveja, eu gosto de beber cerveja. Né? Eu gosto de beber vinho, aprendi a beber vinho, né? Mas assim, eu não sou um bebedor de destilado, eu não sou um bebedor porque eu quero beber, porque eu tenho que beber, né? Sim. Então, eu fui aprendendo, né, a saborear o negócio. Saborear, né? E é muito curioso, porque quando a gente fala a respeito de toda essa história do Vila Dionísio, ela passa muito por necessidades que, a partir daquele primeiro momento que a gente abriu, a gente enxergou que eram além das nossas, né? E daí para frente todo o negócio mudou, não só do Vila Dionísio, que era na verdade um bar dos professores, né? Como muita gente falava na época, porque o Ronaldo, que é meu sócio, que é um dos meus sócios, também era professor, né? Ele parou de lecionar faz uns 10 anos. Mas é aquela coisa que a gente passou a identificar que a cidade tinha algumas carências de consumo muito grande, né? Então, desde diversidade de cerveja ao ambiente, a um bar que tivesse uma fidelidade cultural, né? Sim. Vila Dionísio até hoje, em 20 anos, você falou, como é que um bar que está 20 anos em Rio Preto abre 4 noites da semana e nunca tocou sertanejo? Né? Né? E não é porque a gente tem alguma bronca com sertanejo, é que a gente achava que era fundamental a gente criar. Não ia ter uma banda sertaneja hoje, Bob? Pode ser que os funcionários, na hora que fechem o bar, peguem um violão e toquem lá. Isso acontece. Mas como identidade, né, que era algo que era muito marcante pra gente. Então, não era nada de que a gente não gosta. Eu gosto muito de samba, eu sempre falo, gosto, né? Tanto que quando a gente foi pro Chico Barrigudo, a gente queria um bar que tivesse uma identidade de música brasileira, né? A gente tenta usar qualquer nome em outra língua no cardápio do Chico, ou nas ações que a gente faz com o Chico. É para ser um botecão brasileiro, com comida brasileira Bolovo. E tudo mais. Nossa, maravilhoso. Bolovo, arrumadinho, baião de 2, dadinho de tapioca. Né? Então são coisas que a gente pega desde da coisa do boteco tradicional até particularidades regionais do Brasil que a gente tenta trazer. E de vez em quando a gente traz algumas coisas regionais, né? Vamos trazer
fazer alguma coisa de inverno aí de caldos especiais, traz Entendi. né? Então a gente tenta fazer, né? Dessa forma. Mas assim, ó, foi muito importante essa história de como a gente foi construindo a marca. Eu gosto de fazer essa pergunta no reverso, né? Que ela deveria ser lá no fim, ela veio no início. Porque passou uma história na sua cabeça, né? Tipo, Sim. o que é que eu fiz para chegar até aqui? Estou aqui, né? E é legal, porque outro dia eu estive em um podcast e a pessoa falou: mas e como que você sustenta tanto tempo assim? E realmente é a nossa história, né? Como que começou o Vila Dionísio? Olha, como eu falei assim, primeiro uma necessidade como cliente. A gente começou a procurar lugares na cidade, né? Que tocava, que tocava rock e tinha cervejas diferentes. Na verdade, essa era a proposta inicial. A gente queria um ambiente que fosse um ambiente de pub, né? Um ambiente que não fosse simplesmente uma casa noturna que lembrasse as boates dos anos 80, 90, né? Então que tivesse um ambiente de pub, de cerveja, de decoração de cerveja, de humor, né? No começo do Vila a gente tinha muitos quadros de humor, alguns deles inclusive são politicamente incorretos hoje, né? Teve coisa que a gente teve que tirar, falando, isso aqui já tem que tirar, não dá mais para ter isso. A gente tinha mesa de sinuca, a gente tinha um ambiente adulto, né? E o Vila Dionísio sempre foi um bar para maiores de 18 anos, né? Então a gente tinha um ambiente adulto e era um ambiente multisservejeiro, era um ambiente com shows ao vivo, né? No começo era para ser só naquele palco de entrada que você tem no Vila, eram para ter shows acústicos de blues ou de pop rock ali, mas na hora que a gente foi obrigado a fechar o fundo, porque as pessoas ficavam, olha só que curioso, a gente começou a ter reclamação de vizinho, não era por conta do barulho da banda, mas pela quantidade de pessoas conversando alto naquela área aberta. Eu imagino. Então a gente foi obrigado a fechar. Para evacuar o barulho. Para que a gente pudesse. E aí, na hora que a gente fechou, a gente levou o palco para o fundo, né? Entendi. E aí, aí a gente começou a trazer bandas maiores. Vivenciamos uma época muito interessante da MTV, né? Quando a MTV tinha dezenas de bandas independentes, né? Que passavam a ganhar cada vez mais espaço, né? Tinham, na hora que você... É muito curioso você ver, né, o Marcos Mion hoje em dia na TV Globo, na TV né? Globo. E você vê toda a história dele com a MTV. Nossa, foi sensacional, tudo aquilo, né? Que aconteceu, né? Então, tinha um programa dele que se chamava Cover Nation, que apresentavam bandas covers específicas. A gente trouxe todas aquelas bandas para tocar no Vila, né? A gente teve atrações que foram muito legais nesses anos todos. Inclusive algumas atrações internacionais que foram inacreditáveis que vieram para cá. Como, né? quem? Como James Burton, guitarrista do Elvis Presley nos últimos 10 anos do Elvis. Legal. James Burton é um guitarrista que tem uma guitarra da Gibson, que é uma Gibson James Burton. Ele aparece nesse filme do Elvis que foi feito recentemente, né? Ele tocou com Roy Orbison, tocou com aquelas feras dos anos... Bom, ele veio tocar para cá, ele já tinha mais de 70 anos, né? Então... Como Eric Martin, vocalista do Mr. Big, que é uma banda de hard rock de grande projeção dos anos 90 para os anos 2000. A gente teve 2 vocalistas do Iron Maiden original que vieram tocar aqui, né? O Blaze Bayley e o Paul Dayano. A gente fala que só falta o Bruce Dickinson, que nós estamos aguardando ele. Então, e mesmo bandas nacionais, né? Biquíni Cavadão, Nenhum de Nós, Lobão, Velhas Virgens, né? Cachorro Grande. A gente teve bandas que vieram tocar que foram marcantes, né? Detonautas, Raimundos, Planta e Raiz. Então a gente teve vários eventos que nós trouxemos que aconteceram. E isso foi muito gratificante pra gente. Eu imagino. Né? Foi uma coisa... Primeiro, porque eu continuo fã de todos eles, né? Então eu tiro foto como tiete ali, né? Falo, vou ter que tirar uma foto com você, né? Eu preciso tirar essa foto. Né? E aí conhecer como é que eles são também nos bastidores, né? Uma coisa que é incrível, né? O Sadi, que é baterista do Nenhum de Nós, é algo que é incrível porque ele é mestre cervejeiro, eu sou mestre cervejeiro também. Eu sou responsável pelas receitas e as produções de cerveja do Vila. Então conversar com ele até hoje, né? Tem grupo aqui que a gente conversa sobre fornecedores, sobre receita disso, novos maltes, novas leveduras. Então fez uma conexão inclusive além da música, né? Então é algo que é muito curioso como a vida foi desenhada a partir do Vila.
né? Então, o Vila Dionísio tem coisas... E quantos amigos nós fizemos, né? Quantas coisas aconteceram, quantos acontecimentos espetaculares, porque a noite ela traz de tudo, né? A noite ela é uma criança, né? Mas ela é muito mágica, né? Porque é incrível como numa noite pode acontecer coisas que, né? Que nem, às vezes você recebe uma visita, ou chega um artista, ou chega... É muito curioso, né? Então, e isso é muito legal, a gente ter tido oportunidade. Sou muito grato, né? Por tudo que a vida me proporcionou a partir do Vila Dionísio, né? Eu falo que o Vila Dionísio, ele eu não sei o que acontece, assim. Quem gosta de rock, quem não gosta do estilo, acho que não tem um riopretense que vai para um pub, um bar, uma vida noturna que nunca foi no Vila Dionísio. Sabe uma coisa que é muito... Eu lembro que eu era estudante, a gente ia sagrado. Eu não lembro agora se era de terça ou de quinta. Terça-feira do Brunão, né? Era sagrado, vamos pro Vila. E assim, eu sou veterinária, você imagina o que o pessoal da minha turma escutava, né? Imagina. Então, a gente ia todo mundo pro Vila. Era sagrado, então assim, é um lugar muito gostoso, né? Então... É uma coisa que é legal, né? Porque o Vila acabou criando uma conexão além da cidade, né? Uhum. E aquela coisa de quem é de Rio, por isso a gente conquistou em Ribeirão também, nós temos 16 anos em Ribeirão, né? Entendi. Então, uma casa do mesmo tamanho, uma casa para 600 pessoas, né? Hoje a gente tem 120, 130 rótulos de cerveja, né? Chegamos a ter 500, né? Nossa Senhora! Teve uma época que foi uma loucura. A gente mantém aquilo que é mais essencial, né? Até porque quem determina isso é quem consome, né? São os clientes, né? Então, e é muito curioso, porque a gente fala assim, não, veio um primo meu de algum lugar, veio um amigo meu, eu tinha que trazer ele aqui no Vila, né? Porque ele tem que começar a conhecer a cidade tradicional. A partir do Vila Dionísio. Você tem que conhecer o Vila Dionísio, né? E eu falo que a empresa, ela adquiriu vida própria. Né? Eu falo que aquele lugar tem alma, né? É uma coisa que é muito forte, porque apesar daquilo ter saído da cabeça, da nossa cabeça, eu e meus sócios, a coisa foi se desenhando, se adaptando com a necessidade, com a contribuição dos funcionários, dos colaboradores, dos músicos, com a contribuição dos clientes, né? Aquilo foi se desenhando de uma forma que a gente tenta gerenciar, né? Chegou a partir de um determinado momento e falou, como que a gente vai gerenciar agora, né? Tentando agradar 95%, né? Já que o 100% é impossível, não tem como, né? Mas tentar mirar nos 90%, 95% para que a gente possa, né, sempre manter aquilo que se deseja, né? E isso foi muito, muito bacana de ver a empresa se consolidar. Né? Temos nossos momentos ótimos, temos nossos momentos terríveis, né? Com certeza, como sempre acontece. Todas as empresas, né? Como todas as empresas têm, né? É sempre um desafio. Eu falo assim, a gente que tem, eu sou pai, né? Tenho duas meninas. E eu falo, depois que a gente tem filho, a gente olha o mundo de forma diferente. De outro ângulo, você nunca mais vai olhar o mundo da mesma forma. Onde você não pensava em nada, você começa a ver que pode ter perigo, que pode ter problema, que pode ter confusão, que pode ter Aí você muda até seu negócio, né? Você muda tudo. E na empresa, eu falo que depois que você começa a empreender, né, depois que você abre uma empresa, e qualquer que seja o tamanho dessa empresa, para onde ela vai se desenvolver, você entende que nunca mais também você vai pensar na vida de uma outra forma. Porque por mais que tenha o horário comercial, que é o horário de atendimento ao público, né, na sua cabeça a empresa é 24 horas por dia, 7 dias da semana. Né, você sonha com ela, ou você não dorme por ela, ou você, né, você está sempre pensando o que você vai fazer. Você faz uma viagem para tirar férias, 4, 5 dias. Na empresa, né? E você continua vendo, né? Imagina eu, então, que sou do setor de entretenimento e gastronomia. Quando eu saio, eu quero me divertir, comer e beber. Né? Onde eu vou, eu falo, o que eu consigo aproveitar disso? O que eu consigo levar para o meu negócio? Deixa eu ver aqui, avaliar. Então, tem hora que você não está nem pensando, né? Porque tem lugares que você vai num restaurante e fala, não tem nada a ver com a proposta de pub ou com um boteco restaurante como o Chico, por exemplo. Mas eu posso trazer isso. Mas às vezes tem uma entradinha que fala, cara, isso aqui se eu mudar um pouquinho dá para eu levar para lá. Com certeza. Então você não desliga nunca mais, né? Eu falo que onde eu vou, eu nunca vi. Eu sempre falo, isso que eu posso levar pro meu negócio, tem nada a ver. Esse fim de semana mesmo eu tava em um evento do mercado imobiliário, tipo, nada a ver. Entendeu? Com o que eu faço hoje não tem nada a ver. Então, mas assim, trouxe várias coisas que eu vou adaptar
pro meu negócio, entendeu? Então... A gente até tá tentando recuperar um pouco mais disso, porque a pandemia judiou muito do setor de eventos, né? O setor de turismo, hotelaria, bares, restaurantes. A gente eu ainda tenho dificuldade de recuperar peças importantes de contratação, né, principalmente de cargos de liderança. Né? É uma coisa que as pessoas bem difícil, né? As pessoas querem menos responsabilidade e ela fala, não, eu não quero ser gerente, eu quero ser garçom, ou não quero ser, eu quero só ocupar esse espaço aqui, para mim tá bom, tá tudo certo. Né? Você faz propostas que às vezes é 30, 40, 50% acima do salário, a pessoa não tem interesse, não quer. E a gente também passa por isso. Então é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de repor essas peças ainda. Mas tem hora que fala, não tem jeito, isso aqui eu preciso participar, aqui eu tenho que estar, aí eu tenho que estar. Então não tem como. O que você acha que faz, qual é o segredo ali da essência de fazer com que o Vila Dionísio realmente seja essa atração para qualquer tipo de estilo, na verdade? Eu não vou falar público, mas estilo. Tipo, eu que gosto de sertanejo. Eu acho que são alguns pilares, assim, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista de estratégia comercial, a gente fala assim, ó, bom, não, você tem a estratégia que o ambiente é legal, né? Que a gente tenta fazer um atendimento bom, que a variedade, a qualidade de cervejas é muito boa e a atração musical. Você pode não gostar daquela música, mas você vê que a banda é boa. Entendi. Né? Então isso é uma estratégia de qualidade, né? De como você tenta colocar. Mas tem uma outra coisa que eu acho que talvez seja tão ou mais importante. Não prometer o que você não vai entregar. Eu acho que é uma dificuldade, muitas vezes, de relações comerciais, de você falar assim, olha, a gente cobra, isso custa tanto, porque é tanto. Entrega né? isso. Se eu começo a vender original ou Heineken, todo mundo sabe o preço dela. Não tem como eu cobrar menos do que aquilo que é praticado de mercado. Sim. Né? Então, se a banda começa meia-noite, tem que começar meia-noite. Não dá para começar 1h30, 2 horas da manhã. É melhor você entregar mais do que menos. Né? Então, assim, são coisas que eu acho que é muito importante você ter essa relação de clareza e de honestidade com o seu cliente. Se algum funcionário errou, se alguém tem uma resposta mais rude, pede desculpa, né? São coisas que eu acho que precisam ser feitas, né? A gente quer acertar sempre, mas a gente não acerta sempre. Mas a gente vai acertar sempre por vários fatores, né? Então são coisas que a gente tenta a todo momento corrigir ou desenvolver, e a gente acha que é muito importante. Então essa questão de apresentar todos esses itens que a gente tenta pontuar com qualidade, com uma honestidade de cumprir tudo aquilo que se promete, né? Eu acho que é fundamental no negócio. Com certeza. Hoje o Vila tem Rio Preto e Ribeirão? A gente tem Vila Dionísio em Rio Preto e em Ribeirão, né? A gente tem um franqueado que está reformando um espaço em Franca para abrir uma estação Vila Dionísio, uma loja menor, né? E a gente tem 3 unidades do Chico Barrigudo, tem aqui no Yolanda, né, que é na região dos Damas, tem no Plaza Shopping, e a gente tem também no Mercado Municipal. Né? Então E a gente tem a nossa fábrica de cerveja. Né? Que é o Tamareira, que está fechado para reforma, mas é o lugar onde a gente tem desenvolvido essas receitas novas e é muito legal, que faz 2 anos que a gente assumiu a fábrica. A fábrica foi montada por 2 amigos que inclusive são amigos conhecidos nossos, da época de faculdade ainda, né? E aí na hora que eles desistiram, estavam saindo da pandemia, falou, a gente não dá conta mais, né? Ele falou, a gente também não tem como, mas fizemos um acordo para a gente gradativamente assumir. Né? E aí em 2 anos a gente diversificou muito a nossa variedade de cerveja, né? A gente tinha 2, 3 rótulos, passamos a ter 30 rótulos diferentes de cerveja, né? E passamos a nos inscrever para alguns concursos. Esse ano, inclusive, em março, a gente conquistou como melhor cervejaria do estado de São Paulo. Olha que legal. Tem um concurso em Santa Catarina, se chama Concurso Brasileiro de Cervejas. Ele já teve 15 edições. O ano passado, esse ano, na verdade, né? Porque as inscrições começaram em 2023, mas tivemos 567 cervejarias inscritas no Brasil inteiro. Mais de 4.000 rótulos, né? E nós ganhamos
8 medalhas, conquistamos a premiação de melhor cervejaria do estado de São Paulo e 8ª melhor cervejaria do Brasil. Aí quando você pensa que tem 567 cervejarias e nós ficamos em 8º, né, nacional, a única, se você pega as 10 primeiras, só nós que não estamos na região sul, porque a região sul tem uma tradição cervejeira muito forte, né? Por causa da colonização alemã e tudo mais, né? Então, daí você falando, isso foi muito, muito gratificante pra gente. Foi uma coisa que foi muito legal, né? É uma coisa que é muito bacana. Mas a nossa produção é para abastecer só nos nossos bares. Tem gente que fala assim, mas eu não vou encontrar isso. Agora, onde que vende ou não? Eu só vou encontrar isso no mercado. Não, você não vai encontrar isso no mercado, né? E vocês não querem, tipo, primeiro porque a gente tem que dar um salto que eu acho que não vale a pena. Entendi. Comercialmente não vale a pena. Entendi. Né? Segundo, porque o nosso negócio principal é bar e restaurante. A cerveja que a gente produziu com a qualidade que a gente trata as outras coisas faz parte disso. E a gente acha que é muito mais interessante a gente produzir na fábrica e vender no nosso bar. Então, se a pessoa quiser experimentar, ela tem que ir numa das unidades do Chico Barrigudo ou do Vila Dionísio. Pode degustar lá, pode tomar ali, né? Mas pode também pegar o growlerzinho, que são o chopp envasado em garrafas PET ali, né? Tem de meio litro, tem de 1 litro, e levar para casa para tomar. Que legal. O Chico Barrigudo nasceu quando? O Chico Barrigudo vai fazer 8 anos agora em setembro. Tudo isso? Vai fazer 8 anos em setembro. E ele vem, é uma vertente parecida, mas um pouco diferente da questão da música. Na verdade, a música não é o principal no Chico, né? No Chico, a comida é o principal. Os chopps, né, acabam compondo essa questão gastronômica que a gente trata com carinho e no ambiente de um boteco bacana, né? Como fazem, como tem muito em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, colado, né? Uma coisa que E aí... O Chico nasceu da nossa necessidade de que estava todo mundo tinha casado, tendo filho, né? Os nossos clientes também, né? A gente não vai mais tanto para a noite, precisa fazer aquele... A gente tem que ir de qualquer jeito, né? Mas a gente sabe que os nossos a gente tem que continuar trabalhando com os nossos clientes dessa forma, né? E foi algo que foi muito legal, foi algo que foi muito bacana a recepção, né? No começo foi muito curioso, porque na hora que falaram assim, o pessoal do Vila está abrindo um bar novo, chamado Chico Barrigudo. As primeiras semanas eu falo que assim, o mais difícil de toda a empresa, né, é encontrar o seu público. Né? Primeiro, se o seu produto é comercialmente viável, né? E depois, se você vai encontrar o seu público. Né? E o nosso público, parte do nosso público do Vila que foi pro Chico, achou que ia ter uma balada. Cara, se começa a banda não dá para pôr pelo menos um DJ, não dá para pôr alguma coisa. Falando, não, a ideia não é essa. Né? A ideia não é essa. A ideia é que seja algo, né, que você possa se sentir muito à vontade com a família, que você vai para almoçar, que você vai para jantar, que você vai para assistir um jogo, que vai você com os amigos, sentar. Então é uma coisa que tivemos que mostrar que eram projetos diferentes, né? Queríamos tentar manter o que a gente cobra em termos de qualidade, que a gente, né, briga e tudo mais, mas era algo que era importante diferenciar. E tanto que no Chico, né, a gente tem música ao vivo sexta, sábado e domingo, dupla acústica e tal, né? E a intenção é só samba e MPB, às vezes entra um pouquinho de pop rock, mas bem levinho ali, né? O sertanejo não passa perto. Não passa. Não, deixa quieto. Nem o sertanejo, nem o funk, porque esses estilos eles já têm muitos espaços na cidade. Muitos. Então assim, não é nenhum preconceito. Né? Como eles já têm muitos espaços, eu não preciso fazer o que outros já estão fazendo. Eu acho que é um erro comercial isso. Com certeza. Né? Eu acho que se você vai para fazer, né? A gente não copiou nada que foi feito em outros lugares. Sim. Então a nossa coxinha, a gente tem uma cozinha, a gente tem uma cozinha central lá no Parque Industrial, perto do recinto de exposição. Né? Tem 30 funcionários trabalhando ali. Ali se produz todos os salgados que abastecem os nossos 5 bares, né? Ali se produz, se porciona tudo que vai ser desenvolvido, tudo que vai ir para cada lugar. Já fica tipo pré-pronto para distribuir.
um pré-preparo, mas a gente não tem nada que a gente faça de uma forma que simplesmente compramos e põe aqui, entendeu? É algo que é uma briga nossa. Então a coxinha, a gente até fala, né? A coxinha surgiu no final do segundo ano do bar. Não tinha coxinha, a gente queria um petisco que fosse de uma grande aceitação, né? Um ícone, né? É um ícone. E aí a gente foi visitar o Veloso em São Paulo, o Frangó em São Paulo, a Padaria Real lá em Sorocaba, na época só tinha em Sorocaba. Fomos para Bueno de Andrade, cara, a gente comeu umas 30 coxinhas nesse país. Não, nenhuma é igual. E aí a gente voltou e falou, a gente vai ter que desenvolver a nossa. Fizemos de todos os tamanhos, fazer só, 30 gramas, 40 gramas, 50, 70, 100, 120, massa de farinha de mandioca, de batata, de mandioquinha misturada. Eu imagino. Cara, a gente ficamos 2-3 meses, quando chegou a hora, a gente falou assim, cara, o que é, né, melhor algo que seja, né, a gente queria a ideia de que fosse compartilhado, né, que se você quiser comer uma só, tá ótima, se você quiser comer várias, tem gente que chega lá e come uma porção de 10, eu fico impressionado, né, mas assim, ó, você já não pode nem mais ver coxinha. E aquela coisa de, né, falou, ó, a gente faz o tempero do frango, o catupiry é catupiry, se eu colocar outro requeijão muda completamente o gosto. Às vezes tem gente que me liga e fala assim, Zaninho, eu comprei aqui uma coxinha do Vila, cara, você tá aqui na catupiry, não, eu falei, você comprou onde? Eu falei, então você não comprou a nossa, não. Porque acontece, às vezes acontece da pessoa achar que está comprando e não é, né? Então é uma briga para você manter essa qualidade, né? Por então, tantos anos, né? Não, e o produto de boa qualidade já começa que, né? Ele acaba tendo um preço diferente. Não tem como, né? Não tem como. Então, não tem como. Um requeijão é uma coisa, um requeijão com amido é outro. Catupiry é outro. Então, a gente vê isso no mercado, nas marcas que tem no mercado. Não, o preço não paga a qualidade, né, muitas vezes, né? Então, a maioria das vezes, na verdade, né? E aí é legal, né? Porque teve uma época que a gente foi atrás de muitos bolinhos, né? Tem um bar em São Paulo que se chama Bar do Luiz Fernandes. Ele é um ícone de bolinhos assim, logo depois do Campo de Marte, ali quase começando a Zona Norte. E ele deve ter uns 30 bolinhos diferentes também, né? Teve outro bar que chamava Conchego Carioca, né? Esse foi legal, que desenvolveu um bolinho de feijoada, né? Que tem aquela massa de feijão preto e recheia com couve e um pouquinho de bacon. Então, vamos falar, o que a gente consegue trazer para a nossa realidade? O que fica legal? Não, mas ficou muito legal. E aí você tem só que a gente não podia viver, por exemplo, no Vila ainda tudo bem, que você fala assim, vou ser um cardápio predominantemente de petiscos e sanduíches. E de coxinha. Mas no Chico a gente teve que estender mais, né? Falou, vamos trazer pratos brasileiros, vamos trazer grelhados, né? Agora a gente tá comida maravilhosa lá. Acabando de construir uma churrasqueira ali para ter os espetinhos, vamos ter que começar a ter coisas ali que sejam diversificar ainda mais. O cliente não adianta, você tem sempre que estar trazendo coisas novas. Eu acho que tem um espeto lá, não tem um que é... Michuí? Nossa, muito bom. Nossa, é muito bolovo e ele... O bolovo é o campeão de boteco, né? A galera gosta muito. É muito característico, né? Eu brinco, eu falo assim, às vezes eu falo, não, até quando você tá de low carb, olha só, você pode comer só bolovo. É bem isso mesmo. A coxinha, assim, você sabe um percentual de mesas que consomem numa noite ou não? Olha, a coxinha, ela... Eu vou contar uma história curiosa para você, né? Quando a gente já tinha quase 2 anos de Vila, quando a gente lançou a coxinha, 1 ano e meio, e a gente tinha um cardápio, até que tinha algumas coisas sofisticadas ali, né? Mas vendia relativamente pouco. Na hora que a gente lançou a coxinha, ela, em 1 mês, ela passou a vender 90% do cardápio. E aí as coisas começaram a ficar... Falar, olha, né, virou uma febre assim da coxinha, né? Hoje ela representa no Vila ela representa uns 70% de tudo que é vendido de comida, mesmo. Tá? No Chico ela representa menos, ela representa uns 15, 20%. Não, porque no Chico você tem o parmegiana, que a galera, né, a gente desenvolve um molho de tomate, né, do parmegiana. Falou, não, o molho de tomate é nosso, né? O filé nós vamos cortar desse jeito, abrir ele dessa forma. Então, é aquela coisa de preciosismo, de chatice. Então, quando não sai certo, a gente fala, não, tem que fazer de novo, não tem que fazer até ficar certo. Com certeza. A panceta que a gente falou, aqui no Chico a panceta vende mais do que a coxinha, porque a galera falou, preciso comer essa panceta. Boa. Ela fica marinada 24 horas na cachaça, né? Depois ela vai para aquele forno combinado, que são aqueles fornos industriais que você controla a temperatura, pressão e umidade.
Aí ela fica 6 horas numa determinada condição que é a ideal. E aí, na hora que ela vai pro prato consumidor, a gente só tem que dar aquele susto nela para ela chegar no ponto. Pururucar e chegar no ponto. Não, é maravilhosa também. Eu sou fã, confesso. E hoje vocês trabalham em relação à divulgação. Vocês precisam muito da divulgação ou hoje vocês estão tão consolidados que, Lu, a gente nem faz tanto trabalho de divulgação assim? Nossa divulgação, a gente surgiu na época que estava surgindo o Orkut, né? Depoimento. E eu falava, eu tinha as comunidades, tinha aquelas comunidades oficial do Vila Dionísio, onde a gente divulgava a programação e tudo mais, né? Tinha uma comunidade que chamava Eu Já Nadei na Piscina do Vila Dionísio, porque tinha um pessoal que ficava bêbado e pulava, tinha que tirar, e falava, vai machucar, aquela coisa, né? Então a gente já partiu para o digital, né? O que eu fiz durante uma época de 2000 até 2006, eu fazia como se fosse um papel A4 dobrado tipo no meio, flyer, que e que eu tinha a programação do mês. Entendi. Então as pessoas tinham aquilo ali, uma divulgação do show do mês, que era o show principal, alguma coisinha de petisco, mas tinha a programação do mês. E eu lembro nessa época que eu tinha muita gente falou assim, eu tenho no meu quarto, tá pregado que tem cada dia pra gente não ir. Então isso foi algo que foi muito legal. Foi assim, a gente faz muito pouca coisa impressa, né? E aí depois, né, com o Facebook, com o Instagram, né, a gente acabou direcionando mais para essas áreas. E tem sido muito eficaz, vamos colocar assim, né? As nossas páginas têm um número muito grande de seguidores orgânicos e que interagem muito, que procuram muito a gente todo dia. A gente tem dezenas de pessoas fazendo alguma pergunta, seja sobre comemorar aniversário, portaria, atração, reservas, essas coisas. A gente vai instruindo, né? Depois a pessoa vai, não, a reserva é só pelo site mesmo. Mas por que não tem um telefone para reserva? Porque enquanto eu estou no telefone fazendo reserva, alguém no site já reservou aquela mesa e dá uma confusão danada. Então, você faz tudo no digital, na hora que você começa a fazer a reserva, a mesa é bloqueada até você concluir, acabou. Funciona melhor, né? A gente passou a ter menos problema, vamos colocar. Com certeza. Assim. Então, o digital, ele meio que otimiza o negócio, né? Então, e hoje em dia, né? As pessoas já aprenderam a usar, né? Então é uma coisa que na pandemia, então a gente foi obrigado a ler QR Code, cardápio QR Code de tudo quanto é lugar, né? No Chico a gente já voltou com todos os cardápios impressos, no Vila ainda tem pouca coisa, Na verdade a gente faz aquele impresso bruto, mas a gente porque muda muito as ofertas de cerveja ali. Então eu imprimo numa semana, essa outra semana outra já vai mudar tudo. Já muda tudo lá. Então é uma coisa que a gente faz aquela coisa mais grosseira e no digital aí você tem consegue fazer mudanças rápidas, né? Muito rápido, né? Chegou uma coisa, vamos supor, chegou um lote de cerveja novo muito legal da Way de Curitiba, ou da Bodebral de Curitiba, ou da Invicta de Ribeirão. Falou, tem que colocar essa cerveja essa semana, um lote único que eles produziram. Entendi. Né? Então, aí, imagina, no cardápio físico isso fica engessado, eu não consigo mostrar. As cervejas, elas são todas distribuídas aqui já no Brasil direto, ou você tem que comprar de fora? A gente tentou, em 2006, a gente fez uma viagem, a gente foi para a Bélgica para tentar comprar um container de cerveja e trazer para cá. Chegamos perto de fechar essa compra, né? Conversamos fomos em 2, 3 lojas que faziam exportação lá, exportavam para cá. E aí, na hora que estava aprovando o pedido, a gente descobriu que 90% das marcas já tinham um representante no Brasil. Entendi. Eu falei, mas eu nunca vi essa cerveja no Brasil. Aí o cara falava assim, olha, essa cerveja ela não tem no Brasil, mas tem um representante lá que tem exclusividade sobre ela. Então, às vezes, o cara compra a exclusividade e não distribui para ninguém. Mas bloqueia a importação, porque ele quer trabalhar com outro produto. Tem muito importador, aí a gente descobriu que tem importador que faz o quê? Negocia com várias marcas, paga uma taxa de exclusividade, e aí, na hora, falou, mas agora eu só vou comprar aquele que fizer a melhor oferta para mim. Olha só. Então, isso muitas vezes trava a operação. O mercado, né? Hoje você tem várias, para você ter uma ideia, hoje é assim, né? Você ainda vai numa grande rede de mercado, né? Pão de Açúcar, Mufato, sei lá, né?
E você encontra diversos rótulos, né? Mas quando a gente abriu não existia isso no mercado, né? Você só tinha, né, Brahma, Antártica, Skol, né, Germânia, qualquer coisa assim, né? Então, hoje você tem ainda mais diversidade. Aliás, muita gente compra pela internet, né? Tem clube de vinho, tem clube de cerveja, tem, né, edições especiais que o pessoal fica... Eu participo, por exemplo, tem uma cervejaria de Florianópolis, que eu gosto muito, chamada Coisa Linda. Ele trabalha só com cervejas selvagens, de fermentação espontânea. Né? Legal. E são cervejas ácidas, mas cada um traz complexidade diferente da outra, né? E ele tem um clube dele lá, falou, nós vamos produzir, esse ano nós vamos produzir 6 estilos diferentes, vai ficar pronta em fevereiro, outra vai ficar pronta em junho, você inscreve lá e aí você consegue... Entendi. Entendeu? Legal. Aí ele te manda a garrafa. Então, mas são particularidades, aí já é um universo muito... nerd cervejeiro. Para quem tá saindo assim e vai tomar uma cerveja diferente, qual é a cerveja que vocês mais vendem e mais indicam? Depende do paladar, né? Fala. Na verdade, assim, primeiro tem uma coisa, a pergunta que eu mais ouço é qual a cerveja que eu mais gosto, né? Mas eu acho que é igual comida, né? Por mais que você tenha um prato que você goste muito, mas tem dia que você fala, cara, não quero de jeito nenhum, né? Quero outras coisas, né? Então, depende muito daquilo que você está com vontade de provar, né? Lógico que nós fomos educados pela Pilsen tradicional, né? Que essa Pilsen, na verdade, é uma Pilsen americanizada, né? A Pilsen europeia ela é mais amarga. A gente tem, por exemplo, uma versão de uma Pilsen. Pilsen é a segunda maior cidade da República Tcheca. Entendi. Né? Da região da Boêmia. Não sabia. Tudo nome de cerveja, né? Do lado da Baviera, ou Bavária, se você preferir. Então você vê que é tudo nome que aqui no Brasil virou nome de cerveja. E os tchecos, eles foram responsáveis por esse processo de filtração, de clarificação da cerveja. Até o século XIX, as cervejas na Europa elas eram predominantemente escuras. Né? A partir do processo de filtração, você começou a produzir cervejas. Deixar ela mais clara. Deixar ela mais clara. E ela é uma cerveja muito de verão, né? Então, no verão europeu, no inverno europeu, eles consomem menos Pilsen. Porque ela é mais aguada, no caso. Ela é mais diluída, leve. Se quiser, mais leve. Né? Mas a gente não tem um inverno da Europa aqui. Então, o Brasil é verão o ano inteiro. Então, aqui... E por que no Brasil se consome estupidamente gelado? Porque quanto mais gelado tiver... mais vai tomar. Mais você vai esconder aromas indesejados. Tá, entendi. Eu costumo dizer que quando você quer ver se a sua cerveja... Para não fazer propaganda só das minhas, se você pegar uma boa cerveja alemã no mercado, você coloca ela no seu copo estupidamente gelada, mas ela vai começar a esquentar 5, 7, 8, 10 graus. Você pode não gostar da temperatura, mas a cerveja não apresenta defeito. Entendi. O aroma dela é bom, o sabor dela é bom, ela é boa até o fim. Entendi. Agora, boa parte das cervejas Pilsen brasileiras, se começou a esquentar, você fala, não dá para tomar isso aqui. Tem 2 bebidas que quente é só na glória do Senhor, né? Cerveja e café. Quer dizer, o café frio, né? Ao inverso do que a gente consome. Mas é uma coisa, assim, olha que curioso, eu produzo Pilsens europeias, produzo a nossa Pilsen brasileira para alguns eventos, quando alguém me pede, né, ou quando eu vou fazer algum evento específico, mas em geral a gente produz as diferentes. Primeiro porque a gente gosta da parceria com as grandes cervejarias, tá? Não só por questão de investimento. Por exemplo, eu estou sem contrato no Chico Barrigudo, mas eu gosto de ter Brahma e ter Heineken ali. Eu acho que é importante pro cliente. Pro cliente, também. Eu acho que é fundamental para ele poder escolher se ele quer tomar original, Brahma, Heineken, ele escolhe. Eu acho que isso é a primeira coisa que tem que atender o cliente. Eu acho também. Tá? Mas, por exemplo, né? Minha cerveja mais vendida é a Munique, que é uma cerveja estilo Oktoberfest. O Oktoberfest, além de ser uma festa... É da que você produz ou ela é uma marca? Ela é o que a gente produz. É que você produz, tá. Ela se chama Munique do estilo Oktoberfest. Oktoberfest é um estilo que é como se fosse, né, que a gente fala assim, é como se fosse um Pilsen mais encorpado. Ela tem um malte mais característico que você sente no gosto. E não é tão clara. Ela é clara, tá? Um pouquinho mais dourada ou mais não chega a ser acobreada, né? E ela um pouquinho mais amarga, um pouquinho mais alcoólica, ela tem 5,8 de álcool, mas essa é uma cerveja que
né? Hoje em dia ela é carro-chefe nos meus bares. Né? Tem várias noites que ela é a cerveja mais vendida nos bares, mais inclusive do que algumas legal. pilsens. Vou tomar ela. É muito legal. E eu falo, mas é aquela coisa que a gente fala assim, olha, você que tá sempre você que só toma pilsen, eu acho que você tem que fazer escadinha. Falar, agora eu vou tomar uma Oktoberfest, agora eu vou tomar uma Weiss, uma cerveja de trigo, agora eu vou tomar uma Witbier, que é uma de trigo que vem um pouquinho de casca de laranja. Porque se você for direto para a extrema, você vai perder a experiência. Né? Então, vai ser ruim e você vai desistir e vai ficar na brama. Exatamente. Eu acho que é aquela coisa, né? Você sabe que um vinho é bom ou ruim porque você tem estrada dos vinhos bons e ruins que você tomou. Sim. Então, se você não fizer... E quem toma vinho sabe a diferença. Falou, a diferença de um Malbec para um Cabernet Sauvignon, para um Chardonnay, uma coisa, não é só vinho. Né? Então, você começa a ter diferenças que são muito importantes. Igual queijo. Se você começou... eu só comia aquele queijo branco, fresco que a minha avó fazia. Se for para um parmesão, se você for direto para um Roquefort, aí você fica, né? Então, são coisas que... E você entender que momento que é para cada um, né? Isso eu acho algo que é muito legal. Mas tem gente que fala assim, mas o pessoal lá na Bélgica toma isso? Eu falo, o pessoal na Bélgica toma isso. O pessoal na Irlanda toma isso. A cerveja que é mais bebida na Irlanda, você começa a ver, são as dry stouts, né? Guinness, Murphy's, Beamish, que são cervejas... E essa pessoa fala, nossa, mas é forte. Vê aquela cerveja quase preta, né? Eles falam que não é preta, eles falam que é rubi intenso. Mas tem aquela cerveja que é quase preta, olha pra ela. Quem entende fala, escura preta. Não, mas a gente falava também, é normal. E aí ela falava, mas falou, nossa, é muito forte, né? Ela tem 4% de álcool. Ela é super leve. E o malte torrado dela evita, ou pelo menos diminui sensivelmente a sua ressaca. Entendi. Né? Então o torrado ajuda muito nisso. E aí ela fala, é uma cerveja que você fala, primeira vez que eu tomei, falar, isso aqui parece uma água suja. E depois fala, você entender o que aquela escola cervejeira fez. Né? Então, cada região tem suas particularidades. Né? A Alemanha tem uma lei de pureza alemã desde 1516, que é considerada a primeira legislação que regulamenta um alimento. Né? Olha só, a única coisa que pode ter em cerveja é água, malte e lúpulo, que na época eles não conheciam levedura. Aí depois, quando descobriram a levedura, falaram, é a levedura. Né? São os únicos ingredientes que são permitidos. É a lei de pureza alemã. Entendi. Imagina, né? São 508 anos já. Nossa Senhora. Tá? Vem os belgas, que são vizinhos da Alemanha, falando nada disso, que a gente vai pôr o que a gente quiser. Nós vamos pôr mel, vamos pôr laranja, vamos pôr chocolate, vamos pôr cereja, a gente vai pôr o que a gente quiser. Faz o que a gente quiser, a cerveja é nossa. Então, e aí, só que você não faz isso de birra, né? Você faz isso com uma qualidade que é excepcional. Né? Você pega as fruit beers, cervejas com frutas da Bélgica, você fala, cara... Maravilhosas. Espetacular. Essa é a hora que você fala assim, cara... Não é... E aí... O pessoal que às vezes só toma pilsen fala, mas isso não é cerveja. Não, isso não é pilsen. Né? Mas é uma cerveja excepcional. A gente, por exemplo, esse ano, a gente ganhou medalha de ouro, prata e bronze na categoria Brazilian Fruit Beer. Fizemos uma cerveja com cupuaçu, outra com bacuri e a outra com cajá. 3 frutas brasileiras muito, muito interessantes. Legal. E tradicionais as duas primeiras, nossas, né? Tradicionais da nossa cultura, né? As 2 primeiras são bem ácidas, né? E a terceira não, né? E tem uma outra cerveja nossa chamada Yellow, que vai frutas amarelas. Vai maracujá, manga e tangerina. O maracujá é predominante, ele rouba toda a cena, né? Mas se você procurar ali na degustação, você vai achar as outras frutas. E essas 4 cervejas, elas foram super premiadas, né? A Yellow ganhou medalha de prata na categoria Belgian Fruit Beer, que é uma categoria super difícil, né? Então, esse concurso, ele não premia, tipo assim, chegam lá, por exemplo, 50 amostras de Pilsen. Se todas estiverem ruins, nenhuma ganha medalha. Olha só, que legal. Então, só ganham medalhas... Se realmente é bom. Se realmente... Porque você tem padrões ali. Falou, se tiver algum aroma, você pega, faz um curso... A gente fez, por exemplo, um curso de off-flavors, de aromas indesejados da cerveja. Cara, você tem uns 30 aromas que são indesejados. Se aparecer, tá fora. Apareceu, tá fora. Por exemplo, vai aparecer diacetil. Diacetil é um aroma meio que amanteigado. Ele aparece no processo de fermentação,
a levedura também produz diacetil. Só que você tem que aumentar a temperatura um pouco no final da fermentação para ela comer, ela mesma vai comer esse diacetil. Então, se você não respeitar esse processo, você vai produzir o diacetil, que é um erro. Olha só. Então, DMS. DMS é aquele cheiro que quando você abre uma lata de milho de ervilha, né? É marcante. Tem cerveja que você abre, tem Pilsen no Brasil que você abre, você fala, tem cheiro. É muito forte, é muito forte. E aí você fala que isso é um erro de fervura. Se você tiver uma fervura muito vigorosa por pelo menos 45, 50 minutos, isso evapora. Então, às vezes, no processo rápido ou mal feito, isso fica. Então, essas características são defeitos que você encontra na cerveja por erros de produção, ou de armazenamento, ou de invase, ou de coisas que não pode ter. Então, fazer cerveja é algo bem legal. Mas bem detalhado, mas assim como fazer comida tem que ser cuidadoso. Você vai fazer qualquer prato, você tem que ser cuidado. Você tem que respeitar a temperatura, a hora de adicionar cada sabor, ingrediente. Tudo a mesma coisa, né? Tempo de cozimento, se cozinhar de mais ou de menos. Né? Fazer cerveja boa já muda a brincadeira. E eu falo que fazer cerveja com medalha é um trabalho desgracento, porque é muita coisa, é muito detalhe. Muita gente experimentando com um paladar muito bom, mas a gente se dispôs, né? Então, a gente se dispôs e tem que fazer. Então, as nossas cervejas a gente brinca. E depois que a gente chega nesse nível, o nosso cliente que aprende fala, opa, isso aqui tem algo que está diferente. Não ficou do mesmo jeito da outra. Não. Então, eu gosto, assim, eu bebo cerveja, outras bebidas em si, mas hoje eu já quase não bebo mais. E eu gosto de uma cerveja que eu tô tentando lembrar o nome e não tô conseguindo. De um tipo de cerveja. Esqueci, gente, não consigo. Tô tentando aqui. Eu tô tentando lembrar aqui, tipo, vou pensar assim, tipo, a Baden-Baden tem. É muito comum, vocês pode mesmos ser uma cerveja de trigo dele, que chama uma Witbier. Não, o nome não é esse. Agora eu esqueci. É uma... Não sei agora falar. Se eu lembrar, eu falo durante o podcast. Mas é um tipo que eu, quando vou tomar uma cerveja artesanal, uma coisa diferente, geralmente eu tomo esse tipo, entendeu? Gente, esqueci total. Não consigo lembrar. Mas se eu lembrar, eu falo que geralmente eu gosto bastante, eu gosto do sabor. Olha que curioso. Saiu agora, em maio, o Anuário Estatístico de Cervejas. Que é a quantidade de cervejas. Nós estamos com 1.800 cervejarias no Brasil. Dezenas de milhares de rótulos já, é uma coisa que assim é impressionante, né? Mas 99,3% do mercado é Pilsen. Toda essa variedade de cerveja que você vê, né? E aí em segundo lugar vem Mouse Beer. Entendi. Entendeu? Depois vem IPA. IPA! Fala, não, IPA nem considero. Depois vem IPA, depois vem Weiss, depois vem... Então, são curiosidades assim, né, que a gente produz de uma forma muito delicada, né? Entendi. Então, se eu quisesse produzir varejo, eu tinha que produzir Pilsen. Você fala, você não tem vontade de fazer uma coisa... Não, já tem quem faz e faz muito bem feito. Né? Eu posso fazer num outro momento com uma outra proposta. Mas nesse momento eu quero apresentar coisas diferentes, coisas que não serão encontradas em outros lugares. Não, muito legal. Eu achei legal porque aqui eu trabalho também em formato de tentar montar um ecossistema mesmo, né? E eu vi que a ideia de vocês é essa, né? Começou com um pub, aí de repente pegou um outro tipo de público que tá saindo daqui e procurando um lugar para sentar, comer, ficar com a família, ouvir um outro tipo de música. E ainda a bebida junto, né? Então é muito... E a gente tem caminhado, é engraçado, que a gente tem feito algumas cervejas comemorativas extremas. A gente fez uma cerveja que foi lançada essa semana, que ela se chama 20, porque são 20 anos de Vila, e ela tem 20% de graduação alcoólica. Olha só. E ela é puro malte, que foi o maior desafio de fazer isso, porque geralmente uma cerveja assim você usa muito açúcar. Entendi. Né? E eu quis usar, né, malte, extrato de malte e tudo mais. E ela ficou 12 meses no barril. E essa cerveja foi finalista da categoria dela, de cervejas envelhecidas em barris, né? Em Blumenau, que é uma categoria super disputada, tirou nota 94, que já é nota de medalha de ouro. Legal. Tá? Fizemos uma produção pequena, de 500 litros, né, para distribuir nas casas, para só marcar os 20 anos do Vila. Né? Por outro lado, tenho feito cervejas também mais leves.
4,5, 4, 3,9, você está começando a mirar também outras coisas, né? Tem uma turma de amigo meu que falou, você tem que fazer uma cerveja para a galera do pedal, aí 1,5, 2% de álcool. Eu vou fazer um negócio pessoal diferente para vocês. fitness. Mas ó, tem uma cerveja nossa, essa cerveja já tem uns 6, 7 anos. É uma cerveja que a gente faz e a gente coloca gengibre nela. E é curioso que Já é para desinflamar. E o pessoal fala assim, não, gente, olha, isso aqui como é que é? Eu lembro de um grupo de garotas no balcão que elas falando assim, isso aqui é termogênico. Eu falei, desculpa para beber. Essa foi boa, não tem para quem reclamar. Eu dei um programa no SBT e depois eu não sei como que funciona, mas a gente poderia gravar uma matéria lá mostrando como que funciona uma produção de uma cerveja. Ah, legal. Se vocês puderem ir na fábrica lá então, ver, a gente pode legal. gravar, se você depois a gente combina Sim. certinho, porque deve ser uma coisa bem interessante. Eu mesmo nunca fui a uma fábrica ver legal. essa logística. Porque a pessoa às vezes, como que faz aqui? Como que isso aqui age ali para virar Sim. uma cerveja, né? Ah, podemos fazer. Então, a gente legal. trocar essa ideia, porque é uma matéria bem legal. Legal, vamos fazer. Deixa um recado pro pessoal de casa sobre empreender. O que arde aí no seu coração para quem está começando, ou para quem está passando por uma dificuldade, não sabe se é isso que quer da vida. Olha, eu acho que empreender, primeiro que eu acho que a gente tem que entender que não é para todo mundo. Numa boa, assim. Porque eu vejo muita gente falar hoje em dia tudo que a gente tem que ser na vida. Né? E tem coisas que não cabe para mim, não cabe para você, não cabe, né? Tem coisas que eu falei, gente, eu não vou conseguir ser isso aqui que vocês estão propondo. Com certeza. E por que eu falo isso? Né? Empreender é muito interessante, acho que é uma experiência incrível. Me tornei um empreendedor, não tinha planejado isso quando eu estava na escola, por exemplo, ou na faculdade. Tá? E quando eu falo que não é para todo mundo é porque ocupa a gente o dia inteiro. Se você não quiser algo que te ocupe o dia inteiro, não empreenda. Com certeza. Se você quiser empreender e entender que isso, tudo bem, vai ocupar o meu dia inteiro, mas outras coisas também ocupam, bola para frente, eu vou enfrentar, ótimo. Né? Faça um estudo bem interessante de negócio. Sim. Tá? Eu vejo gente comprando franquias de tudo quanto é tipo, mas acha que está fazendo só um investimento, esquece que tem que trabalhar. Exato. Né? Acha que é só abrir o negócio. Eu vejo gente falando assim, eu comprei uma franquia, sei lá, de uma sorveteria, comprei uma franquia de um produto de lá, montou um lavacarro lá, não sei o que. Cara, mas não é só comprar. Não. Fazer o negócio dar certo... Tem que pôr muita energia. Tem que pôr energia, são detalhes, os lucros são detalhes, os prejuízos estão nos detalhes. Né? Uma coisa que empreendedor demora para aprender é que tem que pagar imposto mesmo. Né? Ninguém gosta, mas tem que pagar, tem senão você se torna... Com certeza. Você não consegue crescer, né? Senão, que você tem que dar manutenção em tudo. Qualquer coisa, qualquer loja sua tem alguém dando manutenção na elétrica, na hidráulica, no ar-condicionado, no telefone, na mesinha, tudo assim, e tem que dar, isso tem que estar na conta. Né? Porque muitas vezes que a pessoa chega e fala assim, olha, né, vi esse produto no mercado por 10, o cara está vendendo por 20, ele tem 100% de margem de lucro. Né? Na hora que você coloca todo o custo operacional, né? Eu falo muito isso, né? Eu falo assim, por que na sua casa esse produto custa tanto e por que vamos colocar numa loja, num restaurante de shopping, custa mais caro? Né? Você está pagando mais o serviço do que o produto, né? Com certeza. Você está pagando, eu quero estar aqui, quero sentar ali. Né? Você veja a dificuldade do Outback sobreviver no Brasil, né? Está tentando ir embora do Brasil. Né? Uma franquia excepcional. Né? Mas queridíssima, né? Pelos brasileiros. Queridíssima pelos brasileiros que não está conseguindo fechar as contas. Com certeza. Então, assim, empreender é sempre um desafio, né? Mas é uma entrega. É muito gratificante, né? Sobretudo quando dá muito certo. Quando dá errado, vira aprendizado.
né? Quando são experiências que você passa, que você não vai fazer, não é só naquela empresa, você não vai fazer mais na sua vida em várias coisas. Né? Com então, certeza. Você vai mudar atitudes, você vai mudar várias coisas. Minha avó falava assim, o dinheiro não aceita desaforo, né? Não, nem um pouco. São coisas que você tem que ter cuidado, né? Mas você também tem que entender o que você quer para a sua vida, em vários sentidos, né? Você tem que ter tempo para o seu amor, né? Para a sua família, para o seu descanso. Para a sua saúde. Para alguns, né? Comprar um carro novo, para outros é fazer uma viagem, para outros é fazer um procedimento estético. Né? Cada um de nós temos desejos e realizações diferentes, né? Então, mas eu acho que assim, temos que entender que primeiro você tem que se perguntar, né? E depois você tem que fazer muito planejamento. E a partir daí você tomou a decisão, só olha para trás para ver a distância, mas é sempre para frente. Sempre, não olha nem para o lado, só vai. Mesmo nos momentos difíceis, é para frente, né? Tá errado aqui, muda o negócio, muda a opção, muda a promoção, muda o cliente, porque às vezes você mira num cliente e acerta outro. Né? Eu costumo dizer que em todos os momentos mais difíceis da minha vida foram os que eu mais cresci, mas foi os que eu menos pude olhar para o lado e para trás. Porque sempre tem alguém, não, deixa quieto, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Às vezes a gente até acaba atropelando algumas coisas, né? Volta para pedir desculpa, porque fala, cara, não dava, eu precisava resolver isso, eu precisava fazer desse jeito. São coisas que... Mas são lições de como a gente vai fazer melhor dali para frente, né? Mas eu acho que assim, só tem que ter cuidado, né? Tem gente que... Tem uma coisa que é muito perigoso, né? Tem um ditado judeu que fala que não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta, né? Porque tem hora que começa a crescer a empresa, você ilude que, né, que... Então tem que ter muito cuidado, porque os gastos geralmente crescem juntos. Exato. Toda vez que você amplia, você vai ampliar, pode ampliar faturamento, mas você vai ampliar gastos de uma forma... certeza. E até tudo aqui, toda ampliação é como se fosse é como uma empresa. Uma empresa nova. É uma empresa nova. Porque fala, vou abrir uma empresa, qual que é o payback, né? Quanto tempo demora? 18 meses, 20 meses, 25, 30, 40, dependendo do negócio, né? Toda vez que você vai reformar, fala, tá, para quanto tempo? Exato. Né? Para quanto? Então, acho que precisa ter essa consciência nesse sentido, né? Mas eu vejo, né? Tenho amigos que têm um carrinho de cachorro-quente e são os caras felicíssimos da vida, assim, né? Encontrar o que você ama, né? Comprou franquia de seguro ou tá vendendo franquia de seguro e que tá, né? Ou tem gente... Então, é quanto você se dedica para aquilo. E uma coisa que é muito interessante do empreender é quanto que o negócio depende de você, né? E aí você tem que entender quanto que você está afim de se dedicar àquilo na energia que precisa sua, nessa energia que precisa. Até porque tem dia que eu fico... Eu tenho alguns dias que são... que eu falo que vira uma tempestade de trabalho, porque eu sei que outras pessoas não estão trabalhando enquanto eu não conseguir passar, né? Eu sei que o meu auxiliar de produção cervejeira não vai produzir enquanto não chegar os maltes, os lúpulos que eu fiz as cotações e o cara que ia me entregar não entregou. Eu sei que a banda não vai tocar enquanto eu não fechar a agenda, combinar hotel, combinar isso, combinar aquilo. Então, tem hora que você fala assim, quanto que o trabalho de outras pessoas dependem de você. E isso é um grau de responsabilidade social que gigante, é muito grande, né? Muito grande. Né? Hoje a gente tem no grupo, a gente tem 120 funcionários registrados. Né? A gente tem pelo menos 90 funcionários indiretos, né? Desde equipes de segurança que são terceirizadas, desde músicos, desde prestadores de serviço. Eu sei que, por exemplo, tem uma empresa que ela contratou um funcionário para atender a gente. Né? Então, conta da demanda. Na hora que você pensa, fala, cara, a gente... Impacta na vida de muita gente. Impacta na vida de 200 famílias, né? É muito doido o grau de responsabilidade. Você fala só, até a hora que eu penso, tenho a consciência, falo, não posso nem pensar muito. O empreendedor tem hora que não pode pensar muito, né? É aquela coisa de que... Mas assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Assim, eu sou desse cara besta que fala, não, eu gosto de trabalhar. Eu gosto, tá? Eu já estaria ali de qualquer forma. Né? Então, é aquela coisa que eu faço com gosto. Eu continuo dando aula, só que hoje eu só consigo dar aula uma manhã. Você dá aula do quê? Eu dou aula de geografia para pré-vestibular.
Eu tenho formação primeiro de biologia, depois eu fiz geografia, eu fiz uma pós em administração e marketing, né? Depois fui fazer um estágio de ecologia na Alemanha, que quando eu voltei doido para abrir bar, para trabalhar com cerveja. Foi lá que aguçou o negócio. Eu já fazia festa, eu já fazia evento na época, desde a época de faculdade. Mas ali, na hora que eu voltei, eu falei, não, preciso abrir um bar, pelo amor de Deus. Mas eu falo só, eu dava aula 4 dias da semana, manhã, tarde e noite, né? Eu falei, não, tem uma manhã, estou lá no cursinho que eu adoro, que eu trabalho lá faz 10 anos. Então, legal. Certo. Vocês são em quantos sócios? Nós somos em 4 sócios. 4 sócios. 4 sócios. Todo mundo daqui ou não? Eu e o Weber somos de Rio Preto, tá? O Ronaldo nasceu em São Paulo, morou em Piracicaba, veio fazer faculdade aqui e ficou. E o Rogério nasceu em São Paulo, veio fazer faculdade e ficou. Entendi. Tá? Todo mundo mora aqui? Todo mundo mora aqui. Que legal. Aqui. O Rogério chegou a morar uns 10 anos, uns 12 anos em Ribeirão. Entendi. Né? Mas na pandemia acabou mudando para cá, né? Tá avaliando se volta, se não volta, né? Gostou Virou de morar rio-pretense. Gosto, gosto, mano. Rio Preto é muito bom para morar, muito bom, né? É uma pra cidade se viver e morar, né? Gosto muito de Ribeirão, né? Mas Rio Preto tem tudo de bom que Ribeirão tem, mas num custo menor, né? Mais qualidade, assim, eu acho, de vida, né? E ainda é um pouco mais segura que Ribeirão, por enquanto. Né? Então, Ribeirão já tem alguns problemas mais graves, severos, mais sérios, ou numa quantidade maior do que Rio Preto. Muito legal. Estou muito feliz em receber você aqui. Eu fico feliz também. Como eu te falei, eu sou fã mesmo do Chico Barrigudo, do Vila, desde muito nova. E contar a sua história, contar sobre as unidades que vocês têm, né? É muito legal. Estimular as pessoas de casa a decidirem, preciso tomar esse caminho, tomar decisões, né? E conhecer mais também sobre os detalhes ali do seu negócio, que faz as pessoas pegarem uma dica daqui, uma dali e adaptar para o seu nicho, né? Esses dias eu recebi um pessoal do Senac, uma turma de... acho que era de empreendedorismo, não era de gastronomia, mas era uma aula de empreendedorismo, eu acabei recebendo eles. E aí falando assim, tem uma conta que às vezes é uma conta simples, né? Que é assim, olha, você vai abrir um negócio, né? Se não tem um imóvel próprio, você vai ter que alugar. Então, quanto custa o aluguel, uma estimativa de energia elétrica, de água, de IPTU. Então, você já coloca alguns gastos ali, né? O que você vai vender? Vai precisar de quantos funcionários? E aí você fala assim, quanto daquilo eu tenho que vender para poder empatar, né? Que eu acho que é a conta de que todo mundo que abriu uma paleteria não fez. não faz sentido vender picolé. Quantos picolés aqueles você tinha que vender para pagar o aluguel do lugar? Achei alguém que é igual eu, gente, porque eu olho para as coisas e eu falo, como que isso se paga? Então. Não entendo. Então tem coisas que a gente sabe que realmente não tem como, né? Você fala assim, cara, não é possível, né? Tem que vender 500 picolé por dia para empatar. Você fica vendo o movimento e fala, cara, não vendeu um hoje. Não tem como dar certo. Tem que ter muito cuidado com a armadilha de franquia. Né? E a gente evita, assim, na verdade a gente tem plano de franquia, né? Mas a gente tem os possíveis franqueados que muitas vezes aparecem, você vê que o cara não tem o perfil de querer entender qual que é o negócio. Né? Entender e às vezes pegar firme no negócio. Né? Se você vai montar uma loja, eu quero fazer dessa forma. Mas eu quero fazer aqui. Você vai querer fazer aqui, mas com esse valor de aluguel você não vai sobreviver. Não vai. É ilusório, né? Você fala, preciso que você fique bravo comigo. Vai vender uma franquia, o cara fechado aqui X meses, vira uma decepção. Eu prefiro que ele fique bravo comigo antes de comprar do que depois. Né? Então é uma coisa que é importante, né? Então tem que ter muito, muito, muito cuidado. Com certeza, as pessoas não pensam, vão no calor da emoção, preciso fazer dinheiro, papapá. De novo, você vê o dinheiro entrando, né? E o dinheiro que vai sair, vai ter que sair, não tem como. Com certeza. Você não consegue fugir de nenhuma obrigação. Não tem como, né? Mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado. Com certeza. Seja amigavelmente ou juridicamente, né? Não vai ter saída, né? Não tem saída. Muito legal. Bom, é isso. Vou deixar o Instagram para o pessoal de casa. Legal. Vou deixar as suas redes sociais, que são extremamente famosas, né? E
Quando eu estiver lá também, vou te dar um alô. Opa, por favor. E vou marcar pra gente gravar esse programa no SBT, mostrando como produzir uma cerveja, né? Legal. Então, que eu acho que é muito legal. Eu mesmo sou super curiosa e acho que vai ficar um programa legal. Vamos lá, vamos marcar sim. Vamos marcar. Obrigada, viu? Obrigada agradeço, mesmo. viu? Agradeço o pessoal, os seus sócios, por você vir representando eles, né? Legal. E o que precisarem, a gente tá de portas abertas aí. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigada, prazer. viu? Bom, então quem quiser, deixa aqui nos comentários as dúvidas, as perguntas, que também eu posso mandar para ele, depois ele responder pra gente aí, tá bom, gente? Espero vocês no próximo podcast. Um beijo da Tia Lu e tchau!